Vamos lá então, pessoal, para nossa aula de sistema nervoso periférico. O sistema nervoso pobre da periferia. Tô brincando, não tem nada de pobre. Olha, quais são os principais componentes, né? São dois, né? Os dois principais, os nervos e os gânglios. E qual é a diferença? Os gânglios são onde estão os corpos celulares e os nervos, as fibras de passagem. Essas fibras de passagem, né? Você tem esses nervos, né? Que são as fibras de passagem. Alguns partem do crânio, são chamados de cranianos, e outros partem da coluna espinal, por isso chamado de espinais. Né? No intervalo, para cada vértebra, né? Você tem um par de nervos que partem delas, os espinais. E os cranianos partem do encéfalo, certo? E esses nervos, eles podem ser somente sinal de via única, só aferência, ou seja, só está levando da periferia para o centro, ou para o sistema nervoso central, né? Alguns nervos são apenas aferentes, são de via única, outros são apenas eferentes, também de via única, do sistema nervoso central para a periferia, né? Autonômico ou motor, né? Motor para esquelético, né? Para o movimento, e autonômico, controle das vísceras, né? Do funcionamento visceral de forma geral. E misto, de duas vias, via de mão dupla, né? Vai e volta. Tá ok? E para que eles fazem isso? Isso é para comunicar o sistema nervoso central com os órgãos da periferia, porque a função do sistema nervoso central é fazer essa integração. E os gânglios? A função dos gânglios, né, é promover alguns processamentos, alguns reflexos, né? Não são chamados reflexos, né? Vamos dizer assim, são processamentos no próprio sistema nervoso periférico, né? Isso acontece muito no aparelho digestivo, onde as decisões são tomadas ali, nos gânglios mesmo, não precisam chegar na parte central, né? Tanto que o nosso intestino anda meio que independente da tua vontade, da tua cabeça, né? Não é difícil entender isso. Vamos lá então para ver essa morfologia. O primeiro conceito aqui, importante, é a da mielinização das fibras. Fibras mielínicas, né, são fibras que têm a mielina em volta delas, que é uma gordura produzida pela célula de Schwann. Essa mielina faz com que a condução seja saltatória, seja muito mais rápida. Aqui é um desenho mostrando como que isso acontece. Aqui é um axônio, aqui é uma célula de Schwann, né? Lembrando que célula de Schwann é porque sistema nervoso periférico. Se fosse central, aconteceria semelhante, só que aí seria oligodendrócito, tá ok? Mas estamos aqui no Schwann, porque estamos aqui no periférico. Aí ó, ela envolve, depois ela dá várias voltas, tá vendo? Ó? Várias voltas, né? Com esse mesaxônio interno e externo, né? E aqui, ó, nessas voltas aqui, ó, é que vai existir a mielina. Aqui está mostrando a fotomicrografia, ó, bem parecido com o desenho do esquema, tá vendo? Ó? São as voltas, né? Aqui é que está a mielina, ó. Aqui é que está a mielina, certo? Essa mielina promove a condução saltatória, ou seja, aqui, ó, vamos olhar esse desenho aqui, ó, você tem um axônio aqui, ó, de fora a fora, aqui é um axônio, tá vendo? O axônio, ele tem os canais de sódio e potássio, tá vendo? Abre um, depois abre outro, depois abre outro. Se não tivesse a mielina, ele teria que abrir um, depois abrir outro, depois o outro, depois o outro, depois o outro, depois o outro. E é assim como se fosse um dominó, onde uma pecinha derruba a outra, colocada em pé, uma do lado da outra, assim. Você derruba o primeiro dominó, aí aquela queda de um leva a queda do outro, que leva a queda do outro, e aquela queda vai se propagando, né? É assim que acontece na fibra mielínica. E quando a condução do impulso nervoso é desse jeito, ela anda 5 metros a cada segundo. 5 metros a cada segundo. Certo? Agora, quando o neurônio tem essa mielina em volta, aí não. Aí você tem uma despolarização aqui, isso gera um campo eletromagnético, e vai disparar de novo lá no outro nódulo de Hanvler. Então a gente chama de condução saltatória. Então aqui é só para mostrar um desenho esquemático da morfologia do nódulo de Hanvler e da célula de Schwann. Tá vendo? Aqui embaixo do nódulo de Hanvler, aqui da célula de Schwann. Essa voltinha que está dando aqui, ó, que chama Schmidt-Langerhans, nada mais é do que um espaço onde fica o citoplasma da célula de Schwann. É mais ou menos isso aqui, ó. Você tá vendo aqui, ó, o citoplasma? Tá vendo esse citoplasma aqui? Na verdade, ele não fica todo desse jeito, ele fica aqui, ó. Aqui é a posição. Então, o que é esse Schmidt-Langerhans? Esse Schmidt-Langerhans nada mais é do que o espaço dentro da célula de Schwann onde fica o citoplasma. É um lugar. Quando você olha de longe, você vê essa voltinha assim, tá bom? E aqui, ó, quando você tem aqui o nódulo de Hanvler, tá vendo aqui, ó, a célula de Schwann, ela faz um biquinho, faz outro biquinho, faz outro biquinho, tá vendo?
a célula de Schwann vai fazendo os biquinhos, tá vendo? Ou seja, eles vão dando esse aspecto morfológico aqui é o axônio, né? Então o impulso nervoso dispara aqui, gera um campo elétrico, vai disparar o outro lá na frente. Tá vendo? Aqui é só para mostrar a estrutura do epineuro, do perineuro e do endoneuro. Veja, você tá vendo aqui, ó, um axônio, né? A célula de Schwann dando as voltas que tem que dar nele, certo? O axônio está dando as voltas aqui, está formando a célula de Schwann, tá, né? Então você tem aqui uma fibra referente, aqui uma fibra aferente sensitiva. Ó, a informação chega, interneurônio e neurônio motor, tá vendo? Essa fibra aqui, ó, que tá com a célula de Schwann nela, aqui é o nódulo de Hanver, aqui é outro, tá vendo? Elas têm um monte uma do lado da outra, tá vendo esse desenho? Como é que é? Ó, aqui tem outro conjunto, aqui outro conjunto. E esses três conjuntos estão envolvidos por um tecido conjuntivo chamado de epineuro. Aqui o perineuro. E em volta de cada uma dessa aqui, ó, em volta daqui, ó, de cada uma dessas aqui, tem o endoneuro, certo? Então, essa desenho é só para mostrar essa estrutura, né? Vamos ver de novo aqui, agora aqui com a fotomicrografia. Ó, você tem aqui ó, o perineuro, tá vendo? E aqui são aquelas monte de fibra passando, tá vendo? Aqui dá para você perceber o nódulo de Hanver, outro nódulo, porque você percebe essa reentrância que ela dá essa descida aqui, ó, tá vendo? Ó, aí você tem esse pontinho aqui, tá vendo? Esse é nódulo de Hanver. Aqui dá para você ver um axônio, nessa imagem aqui dá para ver um axônio, né? E aqui são os nódulos de Hanver, né? E aqui dá para ver o perineuro. Né? Vamos olhar mais perto. Aqui é um corte transversal. Você tá vendo aqui o epineuro, né? Você tá vendo aqui o perineuro, e aqui cada voltinha dessa aqui é um axônio. Ó. A parte branca é onde veio a mielina, que saiu porque a mielina sai no corte histológico, a gordura sai. Aqui dentro é o axônio, aqui é a mielina, e aqui ó, o endoneuro. Tá vendo? Mesma coisa aqui, ó. Você tem aqui onde via o perineuro, tá vendo? Perineuro, epineuro, e aqui, ó, a mielina, essa parte branca, tá vendo? Né? Essa parte branca é mielina. Ó. Aqui é o axônio, aqui é a mielina em volta dela, tá vendo? Essa parte que você tá vendo aqui é o citoplasma da célula de Schwann, né? Então você tem a mielina e aqui você tem o endoneuro, tá ok? Assim como no tecido muscular, aqui com microscopia eletrônica dá para ver até melhor. Olha só. O endoneuro aqui, ó, é uma fibra reticular, ó, isso aqui, ó, uma fibra reticular, ó, isso aqui é um endoneuro. Tá vendo aqui, ó, FR, fibra reticular, é o endoneuro, ó. Tá vendo? Todo isso aqui é fibra reticular, é endoneuro. Aí você tem o perineuro e o epineuro mais por fora, tá vendo? Aí você tem aqui a bainha de mielina, aqui o axônio, né? Ó, aqui um axônio, aqui a bainha de mielina, né? Vários endoneuros aqui envolvendo os axônios e suas bainhas de mielina. Tá ok? Aqui é para mostrar o fibroblasto, do perineuro, do epineuro, né, um fibroblasto, e aqui fibra colágena, né, que está envolvendo, né, que é tecido conjuntivo, né, o epineuro, endoneuro e perineuro são tecidos conjuntivos, tá ok? Aqui de novo a mesma estrutura, mostrando de novo, ó, você tem aqui, ó, no M a fibra mielinizada, tá vendo? E aqui você tem uma fibra não mielinizada, não tá vendo? Não tem mielina em volta, ó. Esse tem fibras mielinizadas, aqui uma amielínica, tá vendo? Isso aqui é o núcleo da célula do epineuro, né, do perineuro, é um fibroblasto, tecido conjuntivo. Aqui, ó, aqui dentro é um axônio, aqui são estruturas celulares, né? Você tem aqui esses menorzinhos aqui, são microtúbulos. Aqui é microtúbulo, e aqui é um filamento intermediário de neurônio, neurofilamento. Mas aqui é morfologia de biologia celular. Aqui microscopia eletrônica chega na biologia celular, né? Aqui o perineuro, tá ok? Aqui está mostrando o corte transversal das fibras reticulares. São elas que formam o quê? O endoneuro. São elas que vão revestir aqui o endoneuro. Aqui agora a fibra mielínica. Na mielínica, você tinha lá um neurônio, você tinha uma célula de Schwann que dava um monte de volta neles, não é? Ó? Na mielínica não, você tem uma célula de Schwann que pega um monte de axônio, então ela não isola muito bem, tá vendo? Você tem esses dois modelos, tá vendo? Uma só pega um monte, então ela não consegue fazer o isolamento que faz. Né? Não tem essa função, tá vendo? Olha só como é que é a fibra mielínica, ó. Ele dá, aqui é o axônio, dá várias voltas de mielina para isolar ela eletricamente. Quando ela faz dessa forma, ó, você tem vários axônios, um axônio aqui, outro aqui, tá vendo? São vários. E uma fibra só, uma célula de Schwann só pega vários, tá vendo? Quando é assim, você não consegue isolar, né? O condução nervosa acontece aqui, ele vai propagando. Por isso que vai a 5 metros por segundo, tá ok?
Aqui é um corte transversal mostrando uma fibra amielínica, onde você não vê a mielina. Esses núcleos aqui são células de Schwann, aqui são o endoneuro, tá vendo? Né? Aqui o perineuro, aqui o epineuro. Mas não dá pra você percebe? Ela é bem fraquinha, tá vendo? Não tem aquela volta grossa que tem no caso da fibra mielínica, né? Aqui são gânglios, né? Os gânglios, né? Você tem aqui ó, os corpos, aqui é o neurônio, o corpo celular, aqui é o núcleo do neurônio, aqui são células satélites, que são células gliais que existem nos gânglios, né? E essa cápsula aqui é tecido conjuntivo, que envolve o gânglio, né? Tem a mesma função do perineuro, tá ok? Aqui a mesma imagem, a diferença é que o que é fibra nervosa está marcado de azul aqui no meio. Você tem aqui o gânglio e de azul você tem as fibras nervosas, né? E você tem pontinho escuro aqui, esses pontinhos mais rosas são as células satélite. São células gliais do gânglio, tá vendo aqui, ó, células satélite, são células gliais. Aqui o corpo celular do neurônio, né? Corpo celular do neurônio, corpo celular do neurônio. Não pegamos nenhum neurônio, dá para ver o núcleo deles, dá para ver só o corpo celular aqui, não pegou o núcleo. Certo? É isso aí, pessoal.